A coisa mais importante que tu pode fazer por ti é trabalhar a tua mentalidade. Ao longo da vida a gente vai tendo experiências do nosso meio, dos nossos pais, da nossa família, e que a gente vai criando no nosso subconsciente registros a respeito disso, sobre escassez, sobre dinheiro, sobre saúde, sobre relacionamentos. E todas as vezes que tu te depara com alguma situação dessas que tu já experimentou, tu tem algum conhecimento, alguma bagagem registrada ali e que tu acaba repetindo no teu dia a dia com os teus medos, com as tuas inseguranças, com as tuas crenças, né? E para te ressignificar tudo isso, para te modificar alguma coisa na tua vida, para te realmente ter um desenvolvimento maior em alguma área, tu precisa sim trabalhar a tua mentalidade, entender quem tu é em essência, entender as tuas potencialidades, os teus desejos, os teus planos, os teus objetivos. Quando a gente vai deixando a vida, né, nos levar no modo sobrevivência, ou seja, pagando boleto, acordando, indo trabalhar, sem nem pensar sobre nada, sobre o que eu estou sentindo, sobre o que eu desejo, eu só estou cumprindo papéis, sem planos, sem objetivos, a vida vai ficando sem sentido. E às vezes a gente vai tendo aquelas sensações de tristeza, de desânimo, porque a gente não entende o que se passa dentro de nós. Trabalhar nossa mentalidade acreditando que a gente não precisa ser aquilo que a gente aprendeu sobre escassez, sobre dinheiro, sobre a vida ser difícil. A gente pode fazer diferente, mas muitas vezes não é fácil, e não é fácil de verdade, porque a gente veio como se fosse uma matrix, a gente veio ali com algo registrado, formatado de um modelo que a gente sempre aprendeu a fazer desse jeito. E quando a gente é confrontado com situações diferentes, com algo diferente daquilo que eu estou habituado, aquilo gera medo, causa desacomodação e eu acabo repetindo aquele padrão que para mim já é conhecido. E muitas vezes esses padrões são negativos. Por exemplo, se eu sou habituada a viver à base de conflitos, de uma família conflituosa, de relacionamentos conflituosos, eu acabo gerando isso para mim na minha vida. Eu não consigo ficar sem treta. Eu tenho que estar sempre ali buscando alguma coisa para criar uma situação difícil na minha vida. E aí eu busco relacionamentos tóxicos, eu busco relacionamentos complicados de trabalho, eu busco relacionamentos complicados com a família, porque eu tenho um registro que para mim me relacionar eu preciso do conflito. Isso é a nível inconsciente, são modelos que a gente tem registrados dentro de nós e que a gente acaba repetindo. Sobre escassez, sobre dinheiro é a mesma coisa. Eu entendo que a minha família, ou eu passei por muita dificuldade financeira, ou me disseram que para ganhar dinheiro eu preciso lutar, eu preciso batalhar muito. Eu acredito nisso e eu acabo, né, criando na minha vida situações de escassez, de dificuldade, de que o dinheiro tem que ser suado, tem que ser difícil. E se ele é leve, se ele é fácil, isso não é para mim. E eu não me permito receber isso de uma forma leve, tem que ser pesado. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a gente, para trabalhar a nossa mentalidade, a gente precisa entender quem a gente é. E muitas vezes as pessoas não querem olhar para si, elas têm medo de olhar para as suas dificuldades, para os seus sentimentos, para os seus medos, para as suas inseguranças. E se alimentam, querem buscar um prazer momentâneo para tirar daquela zona de desconforto. Sabe quando tu tá te sentindo às vezes estressado, mal, angustiado de noite, e tu vai lá e busca uma comida, vai lá, eu quero comer doce, eu quero... Só que quando tu para pensar só um pouquinho, o que eu tô querendo isso? Aliviar a minha dor, aliviar a minha ansiedade com a comida, eu tô gerando um outro problema. Porque eu quero me libertar daquela dor. E muitas vezes se libertar da dor é confrontar aquele sentimento, é buscar o entendimento do porquê que ele veio, o porquê que ele está ali, me colocar dentro das situações e não como vítima das situações, me colocar como fazendo parte daquela engrenagem que muitas vezes não está funcionando na minha vida e tentar identificar os meus modelos que eu repito, por que eu repito e ressignificar isso no dia a dia. Se eu aprendo as coisas por repetição, eu também posso criar novas conexões por repetição, mudando o meu foco,
Num primeiro momento vai ser mais difícil, porque eu vou ter que fazer isso a nível muito racional, né? De pensar muitas vezes a respeito de uma atitude minha. E depois, quando eu torno isso um hábito, aquilo vai mudando, igual a academia ou exercício físico, a gente vai trazendo isso na nossa vida como rotina, como levanto e vou fazer, eu nem penso, eu vou fazer porque eu preciso fazer. Depois se torna um hábito. E isso é a mentalidade, sobre tudo, sobre dinheiro, sobre saúde, sobre vida, sobre relacionamento. Eu posso mudar isso na minha vida à medida em que eu torno consciente os meus pensamentos e os meus sentimentos. E o que eu faço com isso? É aquele exercício de pergunta, por quê, o que e como. E não simplesmente deixando passar, eu tô triste, eu tô magoada, eu tô com raiva. Todos esses sentimentos fazem parte da nossa vida. A gente sente tudo isso. A gente sente raiva, a gente sente medo, a gente tem uma série de coisas. Só que a gente precisa confrontar isso com perguntas. O que, por quê e como. Isso diariamente. É um exercício da mente. Assim como a gente faz o exercício do corpo, como a gente busca conhecimento intelectual, a gente precisa desenvolver o nosso cérebro, as nossas conexões neurais, para estabelecer novas formas de comportamento, de mentalidade. E isso a gente faz por repetição também. A gente entender as nossas limitações e entender as nossas fortalezas. Entender que a gente pode algumas coisas e outras a gente não pode tanto. E a gente pode buscar conexões que nos ajudam naquilo que a gente não sabe tanto, ou que a gente não pode tanto. É simplesmente ser autêntico com a gente mesmo, entender a nossa realidade e buscar conexões dentro de nós, né? Buscar situações em que a gente possa nos confrontar com aqueles medos, com aquelas inseguranças, com aquelas crenças que a gente aprendeu e que a gente não quer mais hoje, na nossa vida, repetir isso. Então, para a gente ressignificar todas essas coisas, esses aprendizados, essas bagagens que a gente tem dentro de nós, que às vezes não são boas, a gente precisa repetir comportamentos para que a gente possa ter uma vida bem melhor, à medida em que a gente vai estabelecendo dentro de nós aquilo que é bom e aquilo que não é bom, aquilo que eu quero tirar da minha vida e aquilo que eu quero manter na minha vida, para viver melhor, para viver em paz com a gente. Não é pelos outros, é por nós. E quando a gente estabelece isso, a gente vive uma vida mais autêntica, porque a gente está em busca do nosso bem-estar e não naquilo que eu preciso ser para agradar quem quer que seja. Um beijo no coração de vocês.